Olá, gente, bem-vindas e bem-vindos de volta, né, ao nosso canal Frônesis, onde nessa série, né, onde a gente trabalha a questão dos escritos, né, onde a gente fala um pouquinho, né, sobre os aspectos metodológicos, né, métodos de pesquisa, o processo da pesquisa e da escrita, né. Hoje a gente vai falar de um artigo intitulado Abordagens Metodológicas na Pesquisa Biográfica, tá? É um artigo escrito por Christine Delore Monberger, da Universidade de Paris 13. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Educação, volume 17, número 51, de 2012. Né? Então essa referência ela vai estar aqui embaixo, né, devidamente aí descrita, tá? É óbvio que é importante, né, a gente tá lendo, né, os artigos mais recentes, né, e sobretudo aqui nessa série, né, do nosso canal, estarmos também divulgando, né, compartilhando, comentando, analisando, né, as produções mais recentes. Contudo, isso não significa virar as costas, né, para os artigos que são significativos para o leitor, para o pesquisador, ou que tem uma importância, né, na comunidade. Tá? Então, mesmo um artigo, nós vamos estar falando aqui de artigos de 2006, 2005, 2010, né, e nesse caso aqui 2012, tá? E não temos não compartilhamos, né, com essa obsessividade, compulsividade, né, da novidade, quer dizer, a gente termina entrando do consumo. É claro que em se tratando de pesquisa, de produção do conhecimento, é importante saber, né, o que é que tem feito, né, o que é que tem acontecido, né, recentemente, mas isso a gente tem que ter uma certa parcimônia aí em relação a isso. Bom, mas vamos lá, né, no nosso artigo da Christine Delore Monberger, intitulado Abordagens Metodológicas na Pesquisa. Eu particularmente estou tendo, né, um interesse muito grande em relação às abordagens narrativas, né, a pesquisa autobiográfica, biográfica, a história de vida. E nesse artigo, a autora ela vai falar da pesquisa biográfica. Reparem que o título já vem no plural, né, abordagens metodológicas. Eu acho que quando a gente fala, quando a gente está tratando, né, dessas abordagens, né, a pesquisa narrativa, né, abordagens enquanto métodos, né, mas da pesquisa narrativa, pesquisa biográfica, autobiográfica, história de vida, né, é importante que a gente tenha em mente que esses métodos, eles são únicos, ou seja, quando a gente desenvolve uma pesquisa a partir desses métodos, não existe uma receita, né? Não existe uma forma única, né, de desenvolver o método. Então, é única no sentido, não existe uma forma generalizada, né? É única no sentido da exclusividade, da singularidade, não única no sentido da padronização. Por isso que a autora ela vai fazer referência à ideia de bricolagem, né, que foi utilizada por Lévi-Strauss, né, quer dizer, a ideia de um feitio, né, quer dizer, o pesquisador ele vai fazer uma composição, né, ele vai fazer os ajustes, ele vai quase que não é criar o método, mas a forma como ele vai desenvolver é muito singular, né, e específica do campo de pesquisa dele, da temática dele, do campo dele e da composição, né, das várias influências. Então, muito possivelmente a autora tenha colocado abordagens metodológicas no plural para trazer essa ideia. Um outro ponto importante que a autora traz também é que essas pesquisas, narrativa, biográfica, autobiográfica, né, história de vida, elas são pesquisas que trazem perspectivas, trazem nomenclaturas diferentes, mas que apontam, né, são perspectivas que apontam mais ou menos
para a mesma direção. Então, são pesquisas também chamadas, né, de pesquisa experiência, pesquisa implicada. Por quê? Porque são pesquisas que vão valorizar os sentidos, o vivido, a experiência, o significado, e são implicadas porque trabalham com uma ideia de implicação do pesquisador, né? Sem essa dicotomia do sujeito pesquisador e do objeto pesquisado, né? Do expert que produz a informação, né? E do participante passivo, né? Do sujeito passivo no processo da pesquisa. Então elas são também entendidas como pesquisas implicadas. Então a pesquisa biográfica, discorre aí a autora, né? Ela é uma pesquisa que tá centrada no próprio processo de vida, no próprio processo de existência. É como se a vida, né, fosse sendo escrita, né? E aí o que interessa é justamente uma compreensão da escrita, da vida como uma escrita, né? Da vida como uma narrativa, né? Então, pegando essa ideia da narrativa, né? Então, da pesquisa biográfica como uma escrita da vida, quer dizer, como uma narrativa, né? Como um contar, né? Interessa, portanto, né? O discurso, né? O discurso e a enunciação, né? Que por sua vez apontam para a dimensão da temporalidade da existência e da experiência. Então a gente poderia dizer que a pesquisa biográfica, né? Ela está interessada na dimensão da temporalidade, da existência e da experiência, né? Trazendo também uma influência do Paul Ricoeur, a autora traz a influência do Ricoeur, ela se refere à ideia de enrendamento. Então a pesquisa biográfica é uma pesquisa que está sensível ao enrendamento dos sujeitos, né, das pessoas, né? Ou seja, dessas narrativas enquanto processos de existência, enquanto processos de experiências em um determinado tempo, né? Que pode ser um tempo mais abrangente, né? Que pode ser um tempo, um cotidiano mais pontual, que pode ser um dia, que pode ser uma semana, que pode ser um ano, né? Mas traz essa ideia da temporalidade, né? E então, portanto, de acontecimentos que se dão nessa temporalidade, né? E aí ela vai fazer referência ao termo enredamento, né? Se reportando ao Paul Ricoeur, mas a autora, ela também fala da ideia de performatividade, né? De performance, quer dizer, de processos acontecimentais, de acontecimentos, né? De ações, de mudanças, de movimentos nessa temporalidade. E uma coisa muito interessante que a Christine Delorme-Monberger vai também trazer, né, nesse texto, abordagens metodológicas na pesquisa bibliográfica, é que ela traz também ela faz alguns comentários também de alguns dispositivos de produção de informação, né, entre aspas, os instrumentos, né, mas que numa nomenclatura mais coerente com a perspectiva que nós trabalhamos, né, de pesquisa, chamamos de dispositivos de produção de informação. Então ela traz alguns, e ela também ela aborda também alguns métodos de análise, né, que é um ponto X no processo da pesquisa, talvez um dos mais menos estudados, ou talvez mais difíceis por isso, por ser menos estudado. Então, ela, sobre esses dispositivos de produção de informação, ela centra mais na questão da entrevista de pesquisa biográfica. Ela traz algumas características, né, do que seria uma entrevista de pesquisa biográfica, uma entrevista no âmbito da pesquisa biográfica,
Então, primeiro, ela faz uma discussão sobre essa ideia do mundo vivo, do mundo vida, né? Ou seja, o entendimento, né, de que as histórias, de que a narrativa, elas não são nem só algo individual, né, subjetivo, mas não são esses sujeitos, né, que falam, não são simples porta-vozes, né, de determinações macrosociais, né? Então essa ideia do mundo vivo é a ideia de uma imbricação, de uma integração desse indivíduo, desse coletivo, do micro e do macro, tá? Ela aborda também que na entrevista de pesquisa biográfica, claro que não só na pesquisa biográfica, né? Na narrativa, na autobiográfica, nas histórias de vida, também a gente vai encontrar essas características, né? Mas um outro ponto que ela fala é da implicação, quer dizer, o pesquisador que está entrevistando, né, ou pelo menos que tem esse papel, né, de deflagrar o processo da pesquisa, ele está implicado também. Quer dizer, ele não está neutro, não é neutro no sentido assim, ele está distante, de modo que ele não se afete. Ele está se afetando também, ele está se questionando também à medida em que a entrevista acontece. E aí também ela comenta sobre essa questão de quem pergunta, quem responde, né? Quem segue quem. Então, numa entrevista mais convencional, você tem meio que aquele telequetezinho de eu pergunto, eu enquanto pesquisador pergunto, o participante da pesquisa, como sujeito da pesquisa, responde e assim segue, né? Nesse tipo de entrevista, não. Eu posso, como pesquisador, perguntar e o outro responder, como eu indo primeiro e o outro seguindo a minha pergunta, mas isso pode se inverter, quer dizer, a pergunta, ela pode surgir a partir da resposta. Então a pergunta, ela sempre vem a reboque da resposta, né? E aí, essa coisa do só o pesquisador ativo e só o participante passivo, isso muda, né? Então acho que isso é interessante. E do ponto de vista da análise, como eu estava comentando, porque a análise, ela requer primeiro uma apropriação muito boa, né? Uma apropriação fundamentada, né, da teoria, né, do método, né, uma clareza dos objetivos, né? E claro que o pesquisador não vai inventar a roda, não precisa inventar a roda em termos de análise, né? Mas ele sempre vai se basear, ele vai se inspirar, né, em modelos de análises que existem. Mas tem um elemento criativo aí muito forte também, né? Então, por exemplo, se a ideia de biografia tem a ver com uma certa narratividade, ou seja, um discurso e enunciação que aponta para a dimensão da temporalidade, da existência e da experiência, então esse entendimento é um entendimento, por exemplo, que vai nortear as categorias de análise, né? Para poder haver todo um processo de análise, de interpretação, né, das informações que foram produzidas, ou seja, dos resultados, né? Então ela faz essa discussão que eu acho que é bastante inspiradora, tá? Fica aí a dica e espero que tenham aproveitado e recomendo a leitura desse artigo, tá? E nos encontramos em outras apresentações.